nova previsão de chuvas e deslizamentos deixa o Rio Grande do Sul em alerta. E você vai ver também. Quase metade da população do Rio Grande do Sul ainda está sem energia elétrica. Receita Federal vai pagar o maior lote da história do imposto de renda. Consulta será aberta amanhã. Primeiro-ministro do Reino Unido dissolve parlamento e convoca eleição para o dia 4 de julho. E ainda, brasileiro fica ferido após bombardeio na faixa de Gaza. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a gente começa essa edição falando sobre o Rio Grande do Sul, porque pela primeira vez o nível do Guaíba ficou abaixo de 4 metros desde o dia 3 de maio. Ainda assim, a medição está acima da cota de inundação, mas, infelizmente, há previsão de fortes chuvas com possibilidade de deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 161 pessoas morreram e 85 seguem desaparecidas. Veja na reportagem as últimas atualizações sobre o estado. De acordo com a última medição, o nível do Guaíba no cais Mauá, no centro de Porto Alegre, ficou em 3,99 metros. A estimativa, feita por hidrólogos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é de que o nível permaneça acima da cota de inundação, que neste ponto é de 3 metros, até o começo do mês de junho. Para ajudar a retirar água das regiões alagadas de forma mais eficiente, 18 bombas flutuantes enviadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e trazidas por aviões da Força Aérea Brasileira, 4 já estão em operação em zonas alagadas. 2 delas foram instaladas em Porto Alegre e outras 2 em Canoas. Cada bomba pesa 10 toneladas e tem capacidade para drenar até 2.000 litros de água por segundo. Mas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, uma chuva volumosa de 100 milímetros no estado está prevista na madrugada desta quarta-feira até sexta-feira. A previsão acende o alerta para deslizamentos de terra em alguns municípios do estado, incluindo Santa Maria e a Serra Gaúcha. Nos últimos dias, com o recuo das enchentes em alguns pontos da região central da cidade, moradores e comerciantes começaram a limpeza e contabilizar os prejuízos. Para atender vítimas da tragédia nos abrigos, a ONU enviou equipamentos, objetos e unidades habitacionais utilizados por refugiados no Brasil e em outros países. Com capacidade para atender cerca de 1.000 pessoas, a Agência da ONU para Refugiados já entregou 8 casas emergenciais montáveis. As estruturas ainda estão desmontadas, esperando destinação por parte do governo estadual. Mais 200 unidades devem chegar de países da América Latina que possuem estruturas para abrigar refugiados. A saúde da população gaúcha também preocupa. Até o momento, o número de suspeitas de casos de leptospirose é de 389 no estado gaúcho. Ao todo, 29 casos e 2 óbitos pela doença já foram confirmados. Apenas uma morte segue em investigação nesta quarta-feira. Olha, e quase metade das cidades gaúchas estão sem luz. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os danos já superam R$1 bilhão. Acompanhe. Um levantamento feito pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aponta que pelo menos 222 cidades do Rio Grande do Sul ainda sofrem com a falta de energia elétrica. Esse número representa quase 50% do total de municípios do estado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira que os danos no setor elétrico causados pelas enchentes ultrapassam R$1 bilhão. Os prejuízos incluem ativos de baixa, média e alta tensão. Segundo o último boletim divulgado, pelo menos 160 mil pessoas continuam sem energia elétrica.
Nesta quarta, foram enviados especialistas em redes subterrâneas para trabalhar na reconstrução de 2 subestações em Porto Alegre. E eles ainda irão realizar trabalhos de inspeção para verificar avarias e substituir materiais danificados. Além dos profissionais, foram enviadas 2,5 toneladas de equipamentos e materiais elétricos. Silveira informou que o Ministério estuda a possibilidade de utilizar recursos da usina hidrelétrica de Itaipu para reduzir as contas de energia e os impactos econômicos. Há 3 semanas, o Brasil acompanha o Rio Grande do Sul devastado e paralisado por fortes enchentes. E essa tragédia tem relação direta com o aquecimento global. Especialistas climáticos afirmam que o desmatamento no estado para o cultivo de soja pode ter agravado ainda mais a situação. O desastre climático é associado ao aquecimento global. Para muitos ambientalistas, o fenômeno em curso foi agravado pelo desmatamento, em grande parte impulsionado pelo cultivo da soja. Tem uma questão bem importante aqui no Rio Grande do Sul, que é a supressão da mata nativa, né? O solo da mata nativa, ele tem uma capacidade muito boa de infiltrar a água da chuva. E aí evita que essa água fique na superfície e escorra para os rios. A jornalista Jaqueline Sordi lembra que as florestas nativas também ajudam a manter o solo no lugar, prevenindo a erosão e deslizamentos de terra. O Rio Grande do Sul é um estado que não tem se adaptado a essa nova realidade climática, né? A gente fala, há muitos anos se fala, tanto em mitigação como em adaptação, a necessidade de regiões em situação de maior vulnerabilidade se adaptarem a essa nova realidade. E aqui muito pouco ou nada foi feito. E o resultado é isso que a gente está vendo, né? São quase um estado inteiro embaixo d'água. De acordo com o MAP Biomas, organização que usa imagens de satélite para rastrear o desmatamento, o Rio Grande do Sul perdeu 22% de sua vegetação nativa de 1985 a 2022. Um número que equivale a 3,6 milhões de hectares. A opinião da jornalista especializada em mudanças climáticas Jaqueline Sordi sobre a catástrofe gaúcha é partilhada pelo engenheiro André Corsetti. É consequência de um despreparo do governo estadual, do governo nacional, assim como tem governos ao redor do mundo inteiro que ainda não se adequaram, não aceitaram essa nova realidade e não estão fazendo o que precisa ser feito para que a gente faça mudanças rápidas e efetivas para, de fato, lidar com esses eventos que vão seguir acontecendo cada vez, infelizmente, com maior frequência e magnitude. Para os especialistas, o momento é de mudanças. O que a gente está vendo é que esse modelo econômico que tem se adotado ao longo das últimas décadas, ele é insustentável. Então, talvez a grande solução seja repensar a nossa forma de cultivar no estado, fortalecer a legislação ambiental e fazer com que a ciência seja mais ouvida nesses processos. Em meio ao caos, as autoridades estaduais e federais correm contra o tempo para mitigar o rastro de destruição deixado pela chuva. Em todo o estado, o número de mortos passa dos 160 e há mais de 580 mil desalojados. A Associação Brasileira da Indústria do Arroz informou que o produto importado da Tailândia vai chegar ao Brasil no início de julho. Ao todo, 75 mil toneladas foram compradas. O arroz importado da Tailândia é do tipo polido fino 1, o mesmo arroz produzido no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Rabi Arroz, 75 mil toneladas foram importadas e devem chegar em solo brasileiro na primeira quinzena de julho. A decisão de importar o produto da Tailândia foi tomada para evitar a alta do preço em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul. A saca do arroz tailandês custará R$ 115 aos cofres públicos, enquanto nos países do Mercosul o valor seria de R$ 125. O governo federal também decidiu que o imposto de importação do arroz será zerado e essa medida vale até o final do ano. A decisão foi tomada após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul alagarem as plantações de arroz. O estado é responsável por 70% da produção no país. Criado em 2023, o programa de passagens aéreas mais baratas só deve ser lançado em junho. A nova data foi anunciada hoje pelo ministro de Portos e Aeroportos.
Silvio Costa Filho explicou que o lançamento do programa Voa Brasil precisou ser adiado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante a entrevista à empresa Brasil de Comunicação, o ministro disse que, nesse momento, todos os esforços da equipe ministerial estão voltados a atender as vítimas da tragédia em suas principais necessidades. O programa, que prevê a comercialização de passagens aéreas a preços acessíveis, foi anunciado pelo governo federal no ano passado e seu lançamento estava previsto para janeiro de 2024. Inicialmente, serão beneficiados cerca de 22 milhões de brasileiros, entre aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, com renda mensal de até 2 salários mínimos, e os bolsistas do programa Universidade para Todos. Por enquanto, o governo ainda não está fazendo cadastros de participação no programa e nem solicitando pagamentos. Isso porque o Voa Brasil ainda está em fase de ajustes finais. Por isso, o Ministério de Portos e Aeroportos orienta que qualquer correspondência, ligação ou mensagem de texto no celular e nas redes sociais com solicitação de cadastro ou depósito para inclusão no Voa Brasil é fake news. Portanto, fica aí o alerta para que todos tomem muito cuidado para não cair em golpes. Olha, e atenção a essa notícia. A Receita Federal abre amanhã a consulta do primeiro lote do Imposto de Renda 2024. Essa será, inclusive, a maior restituição em um único lote da história. Os pagamentos serão realizados a partir do dia 31 de maio, mesmo dia a dia, inclusive, em que termina o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Nesta quinta-feira, será liberada a consulta do primeiro dos 5 lotes de restituição. Ao todo, 9 bilhões de reais serão pagos no primeiro lote aos 5 milhões e meio de contribuintes. Esse será o maior lote de restituição da história. Do valor total, mais de 1 bilhão de reais serão pagos aos moradores do Rio Grande do Sul. De acordo com o fisco, a prioridade foi dada aos gaúchos após ser decretado estado de calamidade por causa das fortes chuvas. Além dessas pessoas, também estão na lista de prioridade os idosos e portadores de alguma deficiência ou doença grave. E 15 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa Desenrola Brasil para o pagamento de dívidas. Segundo o balanço divulgado pelo governo, mais de 53 bilhões de reais em débitos foram negociados. O Ministério da Fazenda divulgou o balanço final do Desenrola Brasil, que começou a operar em julho do ano passado em 2 etapas. O resultado ficou longe de atingir as expectativas. A estimativa inicial apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era de que o programa contemplasse até 30 milhões de pessoas. O limite máximo de crédito previsto para as renegociações superou os 50 bilhões de reais. Mesmo assim, a pasta avalia que o objetivo do programa foi atingido, já que reduziu a inadimplência entre a população que mais precisa. Na terceira fase, o Desenrola atendeu quem tinha dívidas de até 5 mil reais e ter renda de até 2 salários mínimos ou estar inscrito no cadastro único. Os estados com mais beneficiados pelo programa foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com pouco mais de 2 bilhões de reais de renegociações. E veja a seguir. Primeiro-ministro do Reino Unido dissolve o parlamento e convoca eleições para o dia 4 de julho. E ainda, brasileiro fica ferido após bombardeio na faixa de Gaza. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. O primeiro-ministro do Reino Unido dissolveu o parlamento hoje e antecipou a realização das eleições. Acompanhe. O Reino Unido vai realizar eleições legislativas gerais no dia 4 de julho. O pleito foi convocado nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro conservador Rishi Sunak. Mais cedo falei com Sua Majestade, o Rei, para pedir a dissolução do parlamento. O Rei aceitou o pedido e celebraremos eleições gerais em 4 de julho.
A oposição trabalhista, liderada por Keir Starmer, é a grande favorita para vencer as eleições, com uma vantagem de 20 pontos sobre os conservadores em algumas pesquisas. As previsões desastrosas para os conservadores, que estão no poder há 14 anos, aumentaram a pressão para que o chefe de governo convocasse os eleitores às urnas. Boas notícias no nível econômico, incluindo o controle da inflação e a implementação do plano de expulsão de imigrantes irregulares para Ruanda, teriam convencido Sunak a convocar o pleito. E a partir de 28 de maio, Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer a Palestina como um Estado. A medida foi anunciada hoje pelos 3 governos. O primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre foi o primeiro a anunciar a decisão em Oslo, onde foram negociados os acordos, atualmente ignorados, que obrigavam israelenses e palestinos a aceitar uma coexistência pacífica. Depois de chamar o dia de histórico e importante, o premier da Irlanda, Simon Harris, fez o anúncio poucos minutos depois e foi seguido pelo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em Madrid. Para chegar a esta solução de 2 estados, é necessário que as duas partes se sentem para negociar em igualdade de condições, com a mesma legitimidade. Por isso, reconheceremos o Estado da Palestina para, quando este momento chegar, a Palestina ter o mesmo status que Israel. Assim, será possível empoderar a futura autoridade palestina diante do Hamas, um grupo terrorista que obviamente deve desaparecer se queremos a paz. De acordo com uma contagem da autoridade palestina, 142 dos 193 Estados-membros da ONU expressaram apoio ao reconhecimento de um Estado palestino. A iniciativa de Madrid, Dublin e Oslo pode ser acompanhada por outros países europeus. E a medida gerou reações imediatas. A Casa Branca declarou que o presidente americano Joe Biden se opõe ao reconhecimento unilateral de um Estado palestino. Já o ministro das Relações Exteriores de Israel ordenou a volta dos embaixadores da Espanha, Irlanda e da Noruega e disse que a decisão minou o direito de Israel à autodefesa e os esforços para devolver os 128 reféns detidos pelo Hamas em Gaza. E um brasileiro ficou ferido em um bombardeio que aconteceu na faixa de Gaza. E, aliás, esse é o primeiro caso de um brasileiro ferido durante a guerra entre Israel e o Hamas. A vítima foi atingida na perna por partes de um míssil. Muntasser Youssef, de 45 anos, foi atingido por fragmentos de um míssil que caiu em frente à sua casa em Rafah, no extremo sul de Gaza. A representação do Brasil na Palestina informou que foi o próprio brasileiro quem comunicou que estava ferido e precisando de resgate. Ele teve atendimento médico e está com a perna enfaixada, mas passa bem. Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Cândias, o brasileiro deve deixar Rafah. Muntasser reside na faixa de Gaza e também tem nacionalidade palestina. A esposa e os filhos foram para o Brasil após a guerra, junto de um dos grupos retirados pelo governo brasileiro. Este é o primeiro caso de um brasileiro ferido durante a guerra entre Israel e Hamas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Lembrando que faltam 65 dias para os Jogos de Paris 2024. Vamos então conferir um momento olímpico. E quem traz as informações dos esportes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. E a equipe paralímpica de atletismo do Brasil está batendo recordes, não é mesmo, Fernando? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Mundial de Atletismo Paralímpico está acontecendo em Kobe, no Japão, e o time brasileiro está fazendo bonito. A equipe verde e amarela chegou ao seu 17º ouro na competição e bateu o recorde anterior de Lyon, na França, em 2013. Naquele ano, o Brasil conquistou o primeiro lugar 16 vezes. A amapaense Ivana Brito garantiu a medalha de ouro pela segunda vez e é favorita na categoria F32 paralisados cerebrais. Ela venceu com a distância de 7,74 metros. Além dela, a piauiense Keila Barros conquistou o prata nos 1.500 T20 para pessoas com deficiência intelectual. Outra medalha da noite foi a do paraibano Parré. Ele levou a medalha de prata nos 100 metros T53, na categoria de cadeira de rodas. Ao todo, o Brasil soma 17 ouros,
8 pratas e 5 bronzes. E está em segundo lugar na colocação geral do quadro de medalhas, ficando atrás apenas da China. Tá certo, então parabéns aí para a equipe brasileira. E hoje, né, Fernando, mudando de assunto, é dia de disputa pela Copa do Brasil, não é mesmo? Sim, Kleber, hoje começa a terceira fase da Copa do Brasil e 6 times vão avançar para as oitavas de final. Às 7 da noite, o Vitória recebe o Botafogo no Barradão. O time carioca venceu o primeiro jogo por 1-0 e depende apenas de um empate para se classificar. No mesmo horário, Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam no Maracanã. O Flu também precisa apenas de um empate. Ainda às 7 horas, no Castelo do Dragão, o Atlético Goianiense recebe o Brusque, que precisa vencer por 2 gols ou mais para avançar às oitavas de final. Já às 8 da noite, o Sport precisa fazer o dever de casa e vencer o Galo por no mínimo 3 gols de diferença para passar para a próxima fase. No mesmo horário, o Corinthians recebe o América de Natal na Neoquímica Arena. O Timão começa a partida com a vantagem de 1 gol. E às 9h30 da noite, o Flamengo vai a Manaus enfrentar o Amazonas. A vantagem é rubro-negra, que venceu o jogo de ida por 1-0, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. O Fernando, aliás, que é o novo titular aqui do esporte no Jornal das 18h30. Ótima noite para você, Fernando. Igualmente, Kleber, eu volto na sexta-feira com mais notícias dos esportes. Volto com você no estúdio. Grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido para acompanhar agora o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.